trazendo esse texto, esse contexto para você entender que Jesus ele veio a essa terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ou seja, Jesus era filho de Deus. Só que o que me chama a atenção, irmão Júnior, é que a Bíblia vai dizer, aleluia, em João 5,5, que quem é que vence o mundo? Somos aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Quem é Jesus? Filho de Deus. Agora o texto, irmãos, ele vai continuar dizendo em Lucas 4. Lucas 4, Jesus é tentado por quem? Por quem, igreja? Satanás. Quem tentou Jesus? Satanás. Jesus foi tentado, irmãos, em todas as áreas que você pensar. E tem hora que a gente vai ser tentado. Só que Satanás, ele veio para quê? Para confundir o ministério de Jesus, para confundir a mente do nosso Senhor. Satanás vai tentar confundir sua mente. O que Satanás fez? Se tu és, olha o texto, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Porque eu estava com fome 40 dias. Ou seja, Satanás disse, se tu és filho de Deus, ele tentou confundir o nosso Senhor. Se você é realmente filho de Deus, essas pedras têm que se transformar em pães. Se tu és filho de Deus, manifesta o poder aqui agora. Aí vem Jesus usando a palavra, eu sou filho de Deus. Você não vai conseguir me confundir, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, irmãos, confundia. Na segunda vez, Satanás não chama ele de filho, mas Satanás leva ele, irmãos, fala assim, todas as riquezas eu te dou, se tu prostrares e me adorar. Porque como filho de Deus, ele nunca ia se prostrar diante de Satanás. E ele diz, somente a Deus deve adorar, e somente a Ele deve prestar um culto de adoração, de santificação, somente a Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo a época onde as pessoas estão, irmãos, festejando homens. É João, é Maria, é Antônio, é não sei quem, mas a Bíblia vai dizer que o único que é digno de honra, de glória e de adoração, ele tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Alguém aqui que gosta, vigia, não coma qualquer comida que você vai ver por aí. Eu cheguei num lugar ali, irmão, tinha uma canjiquinha, tinha isso, tinha aquilo. Eu olhei, deu vontade de comer, estava com fome. Quando eu olho assim, tinha uma consagração na frente. Não posso. Pastor, eu não posso comer canjica? Pode. Mas olha quem é que está preparando essa canjica. Qual a intenção dessa canjica? Qual que é o fundamento dessas comidas? O biscoito, da canjica, do chá de amendoim, não sei. É bom, é. Mas, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Tem comida que é consagrada a pessoas, a ídolos. E nós temos que entender, se eu participo daquilo, eu também sou participante da mesma. Pastor, e se eu comi enganado? Aí Deus não te condena, porque a Bíblia diz, se tu comeres alguma coisa, veneno, ou se alguma coisa mortinosa, nada vai te acontecer, porque você não sabia. Hoje, irmãos, não tem ninguém aqui que é pego por inocente, todo mundo conhece a palavra. Então Satanás conhecia quem era Jesus, e ele tenta enganar Jesus. Na terceira, a Bíblia diz que Satanás leva Jesus no cume, lá em cima, e diz assim, ó, lança a gente aqui se tu és filho de Deus. Mas se tu és filho de Deus, a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar. O que Satanás estava fazendo? Confundindo Jesus. Estava querendo confundir a mente do nosso Senhor. Se tu és filho de Deus, é a mesma coisa eu chegar para o pastor Antônio e falar, se tu és filho de Deus, você não pode passar por provação. Se tu és filho de Deus, você não pode passar por luta. Se tu
és filho de Deus, a Bíblia diz isso. Satanás tenta confundir o nosso Senhor, mas ele diz: ei, Satanás, aparta-te de mim. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, não pode ser tentado. É Deus que nos guarda sim, mas Deus está dizendo para nós: Satanás vai tentar confundir sua mente, vai tentar colocar coisas no seu coração, mas hoje você vai ser guardado pela palavra, pela presença de Deus. Hoje eu só vim aqui para te dizer que também você é filho de Deus. Satanás vai tentar fazer você entender que você não é, mas hoje eu declaro sobre a tua vida que nós somos filhos do Senhor. Fala para o seu irmão: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Agora vem o texto que nós lemos. Olha como é que é interessante. O texto que nós lemos diz assim: ó, Jesus está pendurado no Calvário, na cruz, no madeiro. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele disse assim, ó, Jesus, ele diz assim: olha, diante dos reis, o que tu diz que tu és? Jesus disse assim: dizem por aí que tu és o rei dos judeus. Jesus falou assim: tu dizes, se tu dizes eu sou. Jesus agora é crucificado, sabe por quê? Porque ele não se omitiu dizer quem ele era. Sabe o problema nosso? É que a gente, na hora da prova, a gente foge e diz: nós não dizemos que nós somos de verdade. Quem é você, Deus? Quem somos nós? Porque a gente é igual, tem gente que é igual camaleão. Aonde ele está, ele se mistura. Ele é crente, ele está na igreja. Mas se o meio é um meio que não é cristão, ele se mistura. Você não sabe se ele é crente ou se ele é ímpio, porque ele se misturou. Não, pastor. Irmãos, as trevas não combinam com a luz. A luz é luz em qualquer lugar, mas se ela apaga, ela virou trevas. Se você entrar com uma lanterna num lugar escuro, você vai entender o que eu estou falando. Um dia eu cismei de ir para um monte, uma mata fechada. A gente gosta de orar no monte. Eu entrei na mata fechada, irmãos, com uma lanterninha, a bateria estava fraquinha, e eu entrei. Só que a lanterna, no meio do mato, a lanterna acabou. E para voltar e achar o caminho, nós tínhamos a primeira vez nesse monte. O que fazer nessa hora, pastor? O senhor é crente. O que nós fizemos? Nós reunimos, fez uma oração simples, falou: Deus nos guia por esse caminho escuro, e o Senhor seja a nossa luz em meio às trevas. Você não precisa virar trevas só porque o lugar que você está tem trevas. Você não precisa contaminar se o meio que você está contaminado. Você é diferente. Você é filho de Deus. E o filho de Deus, ele é diferente. Ele não se contamina, irmãos. Ele é diferente. Jesus não se contaminou em nenhum momento. Jesus agora, irmãos, ele está no madeiro e as pessoas passam e zombam dele. Ei, você não é o filho de Deus? Desça dessa cruz e aí nós vamos acreditar em você. Se tu és filho de Deus, por que você está enfermo? Satanás coloca isso na nossa mente. Se tu és filho de Deus, por que você está passando essa luta? Satanás está dizendo: se tu és filho de Deus, por que essa prova não sai da sua vida? Se tu és filho de Deus, por que você ainda está pagando aluguel? O diabo diz. Eu já ouvi isso, irmãos. Se tu és filho de Deus, um dia eu comprei um golzinho, aquele golzinho que eu comprei. O primeiro golzinho que eu comprei, antes que eu cheguei aqui, um prato, ou melhor, é o prato, o golzinho azul, ele fundiu o motor aí, eu comprei um prato. R$5.000, irmãos. Uma luta para comprar.
E eu cheguei com um pastor, eu falei assim: ô pastor, eu comprei o carro, estou precisando fazer obra em Capitão. Só que o pastor virou para mim e falou: isso aí